Né? Como é que funciona isso? Léo, na realidade, não é só uma narrativa, né? É uma realidade. Realidade, perfeito. É o que eu iria... não é uma narrativa, é uma realidade, né? Eu não quis polemizar, você já quer... É uma realidade, é o que a gente que vê. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Não, mas eu também acredito. Mas assim, eu acho que é muito mais é o que a gente está vendo, né? Nós passamos uma eleição agora que era uma eleição de narrativas, sim, várias narrativas, e vivemos isso até hoje. Sim, nós ainda estamos vivendo, né? Mas a parte do político com os problemas aí na parte da corrupção, eu acho que é algo que está intrinsecamente ligado à política, tá? É algo muito difícil hoje para um cristão, e eu acho que o Vinícius vai falar aqui agora, como ele convive com isso, para ele conviver na política sem se envolver na corrupção. Até pela necessidade financeira, pelas propostas que vêm do governo ou da oposição, qualquer que seja. É algo que hoje está enraizado realmente na política. Não é falando mal da política, não. Infelizmente, hoje está no nosso sistema político esse envolvimento. Então, eu queria saber, Vinícius, como o Leonardo colocou, como é que você vê essa situação, qual é a dificuldade, se existe uma dificuldade, se não existe, você que está lá dentro, né? Eu estou falando de fora, embora esteja ali em algum momento participando de alguma coisa, né? Mas você que está lá como vereador, né, e se envolve com prefeito, deputados, governadores e tudo mais. Pastores, professor, todo mundo, policial, em algum momento tem que entrar numa comunidade, tem que falar com quem manda ali naquela comunidade, infelizmente. Mas como é que é isso? Como é que você vê esse envolvimento aí do cristão com a política? Então, primeiro, respeitando a ordem, né, responder aqui a pergunta do Léo. Com relação a essa questão, Léo, primeiro eu não analiso pela profissão. Eu acho que a profissão ela não molda o caráter do homem ou do ser humano, né, melhor dizendo. Eu acho que isso é do ser humano, é da pessoa, independente se ele é político, se ele é padre, se ele é pastor, se ele é advogado, se ele é engenheiro, ou se ele é um comunicador. Eu acho que é da pessoa, né? E é o princípio, é o caráter e aí é a oportunidade. Tem um ditado que diz que é conhecer o cidadão dá poder, né? E aí a política ela não muda o homem, ela revela quem ele é, né? E aí falando da política em si, e aí é uma opinião minha. Não, eu concordo, mas aí você não acha que na política ela não só favorece ainda mais isso, como ela estimula? Então, é o que eu iria te falar. A política ela te proporciona a você lidar com várias áreas, né? Recurso público, você lida com empresários, você lida com outros políticos acima de você, e aí tende-se a ter oportunidade. Mas aí o que eu estou te falando é o caráter de cada um, se você vai ou não. E a política, evidentemente, por ser os políticos que têm a responsabilidade de governar o nosso país e, consequentemente, é o gestor do dinheiro público, né, seja a nível federal, estadual ou municipal, e aí é natural que ele apareça mais. Mas, assim, existe desvio de conduta e corrupção em todas as áreas. Eu vou te falar e aí eu vou cortar na carne. Na igreja também tem. Nós temos pastores hoje que escandalizam o nome do Senhor, né? Que aí ele vai responder, né, naquele grande dia. Ai daquele que traz o escândalo, né? E muitas das vezes não se parece. Na política, evidentemente que a gente pode falar de percentual, mas nós nunca poderemos generalizar, né, que são todos, né? Acho que em área nenhuma você deve generalizar. E aí eu vou falar da minha visão, né? E eu tenho dito muito isso aos pastores da nossa cidade, em especial da nossa cidade. Durante muito tempo, Léo, eu ouvi e aprendi, né? Você é evangélico, você serve, nós servimos, né, ao mesmo Deus. Dr. Jonas, ele está passando um tempo fora,
dos caminhos, mas continua servindo o mesmo ele serve o mesmo Deus. Tá vendo aí, ó? Ele serve mais um, hein? Ele serve ao mesmo Deus, mas eu tenho orado pela vida dele, né, pela família dele, e ele tem um chamado, né, não é o tema aqui, mas só pra gente, porque eu entrei... Nós temos 2 episódios que a gente falou sobre os desigrejados, foi só por causa dele. Você já ouviu ele pregar? Já, várias vezes. Ele foi meu líder de jovens. Aí. Porque ele é mais velho que eu. Não sei se eu falei isso. Não sei se eu já falei que ele é mais velho, né? Mas ele já foi meu líder. Deixa eu dar uma moral a ele. Posso dar uma moral a ele? Na aparência não parece, não. Obrigado, Vinícius. Aparência não. Aí arrebentou o argumento. Ele deu uma reformada. Então, vamos voltar, né, para a questão da política. Eu aprendi, ouvi, né, e aprendi durante muito tempo na igreja que a política é do diabo. Né? E você provavelmente deva ter ouvido isso em algum momento, que a política é do diabo. Vezes. E aí a Bíblia fala que o que faz mal não é o que entra pela boca, e sim o que sai. Então, quando você declara algo, você está profetizando, você está liberando uma palavra. Então, quando e eu vou falar das autoridades eclesiásticas, né, instituída como pastor, quando ele fala que a política é do diabo, ele está entregando, porque quem governa o nosso país? Os políticos. Sim. Então, ele está entregando o governo do país a quem? Ao diabo. Consequentemente, o que aconteceu no nosso país o tempo todo? Se nós entregamos o governo do nosso país para o diabo, a corrupção vai estourar. Irmão. Então, hoje nós somos, aí, infelizmente, ainda um país visto lá fora como um país corrupto, com os maiores esquemas de corrupção, talvez, do mundo. Até sobre o que você falou, né? Eu acho muito forte, acho que daria outro tema, né? A questão de entregar o comando, né? Enquanto a igreja, de repente, estava preocupada com usos e costumes ou de demonizar a política, certos grupos estavam atuando ativamente com agendas bem definidas. Sim, perfeito. E esses grupos entraram em várias áreas, eles cresceram, eles ganharam espaço, porque a igreja estava omissa, na minha opinião, por demonizar certos assuntos que não era para ter sido. Mas é outro papo. Mas agora, até falando sobre a questão da igreja em si, né? Até, desculpa eu te cortar, mas de repente você não concluiu ainda, mas você pode concluir com esse assunto também. Como é que você vê a participação dos líderes religiosos hoje da igreja com a política? Né? A participação que eu digo efetiva, né? De algumas igrejas que quase que impõem seus candidatos, né? Outras incentivam, outras indicam, outras o candidato não pode subir no púlpito. Cada um tem uma forma de trabalhar, mas eu queria entender hoje como que você vê a igreja que coloca ali realmente, que bota o candidato dela e tem que ser aquele cara, não pode ser outra pessoa. Como é que esse envolvimento hoje nós temos igrejas hoje que tem até partido político, e vai passar até pelo que você está falando, do envolvimento da igreja ou não na política, mas como é que você enxerga todo esse cenário? Muitas das vezes eu não sei se falar manipulação seria forte, tá? Mas eu acho que em algum momento passa por manipulação, né, de algumas igrejas ou líderes. Né? Como é que você vê esse cenário hoje da igreja com a política, até voltando da questão do cristão com a política? Aí? Então, doutor, muito boa a pergunta. Deixa eu só desligar aqui. À vontade. Muito boa a pergunta do senhor. Eu vejo, né, e aí a minha opinião, né, eu vou sempre defender aquilo que eu entendo, quando uma igreja, né, porque a igreja ela é composta por pessoas, né, e pessoas que fazem parte de uma sociedade. Sociedade essa que tem direitos e deveres. Então, quando uma igreja impõe sobre os seus membros alguma coisa, ela já está desrespeitando, eu posso afirmar, a palavra de Deus, porque é como se fosse uma ditadura. Né? Vocês são obrigados a votar nesse candidato, determinado candidato, você é obrigado a trabalhar, né? E de graça. Isso é uma imposição. Eu tenho uma experiência
com uma pessoa da família, que ela é de uma certa denominação. Em 2012 ela não me apoiou por conta da ordem, do direcionamento, não direcionamento, ordem. E em 2016 ela resolveu me apoiar. E aí quando o líder dela ficou sabendo, ela ficou no banco. Tinha mais de 20 anos de obreira. E eu não acho isso correto e posso afirmar que isso foge dos princípios bíblicos. Você não respeitar, né, o direito de cada um, porque a igreja é composta por pessoas, uma sociedade que nós temos direitos. E não é nunca na imposição. Falando da igreja, né, do nosso município, e aí nós iremos ficar aqui, nós temos, graças a Deus, Leonardo, muitas coisas para falar a respeito da igreja, né, não denominacional, mas a igreja de Cristo em São Gonçalo. Isso é o que Deus tem nos movido na cidade, né, buscar uma unidade, uma aliança, porque nós somos um povo. São Gonçalo é o município na América Latina por metro quadrado que tem o maior número de igrejas. Então, nós somos um grande exército. Se nós realmente nos colocarmos na condição de igreja e a gente dar as mãos, formar uma aliança, nós somos um grande exército de pé. E a função da igreja é fazer por vidas, trabalhar por vidas, buscar vidas. E eu tenho certeza que nós iremos mudar a história da nossa cidade. E nós iremos mudar. Eu falo com muito carinho com o prefeito Capitão Nelson, que Deus o colocou ali, independente dele ser evangélico ou não, para que ele possa ser, porque Deus ele se move através de pessoas. Então ele tem que se mover através de alguém. E ele hoje, até tudo que nós temos visto na cidade, tudo que tem acontecido, a transformação da nossa cidade, e ele tem sido ali aquele que Deus tem usado na gestão do município para que a nossa cidade possa mudar. Nós temos promessa de Deus para a cidade. São Gonçalo, eu vou afirmar aqui, tá? Gravo o dia de hoje, eu vou afirmar aqui, muitos estão me chamando de maluco, mas fiquem à vontade, tá? Nós temos palavras proféticas que eu tive recentemente em Israel, e nós trouxemos algo precioso de lá para a nossa cidade. São Gonçalo vai ser a maior economia do nosso país. São Gonçalo vai ser referência em educação, saúde, segurança pública. Faculdades virão para a nossa cidade, empreendedores, indústria. Nós vamos ser uma referência. A igreja de São Gonçalo vai ser uma referência para o mundo. Tá? Me cobre isso. Isso irá acontecer. Não sou maluco, tá? Nós temos promessas de Deus para a nossa cidade e eu creio no Deus que eu sirvo. Nós iremos viver. Essa geração é a geração da restauração, porque a reforma da igreja nós já vivemos, né? A reforma. Nós estamos no tempo da restauração. É diferente de reforma. Restaurar é você voltar ao original. Se aproximar do original. E Deus tem restaurado a nossa cidade, a nossa igreja, né, na nossa cidade, e eu creio que a igreja tem se movimentado e influenciado o nosso governo. Nós vimos isso, e aí eu vou falar aqui, né, e vocês vão entender que na última eleição de prefeito, nós tivemos ali, vou falar de 3 candidatos, né? O atual prefeito, Capitão Nelson, ele era ali visto como o improvável. Azarão ali. Né? O improvável, né? Como na Bíblia nós temos ali Gideão e Davi, né? Que eram os improváveis, o menor da casa, mas Deus escolhe os improváveis. E aí, o Capitão Nelson, como improvável, ele foi para o segundo turno, mas no segundo turno contra um candidato que todo mundo já dava como certo a eleição dele. Quando eu me posicionei, não me posicionei pelo Capitão Nelson, pela pessoa dele, eu me posicionei pelos meus princípios, né? E a igreja, né? Deus, pela misericórdia, ele nos usou, né? Para que a igreja pudesse se despertar, a igreja de São Gonçalo. Pela primeira vez eu vi a igreja se posicionar na política. A
Porque nós tínhamos ali, aí eu não vou falar de pessoas, eu vou falar de princípios, né? Nós tínhamos um partido que nós sabemos que ele é contrário àquilo que nós defendemos como princípio, né? Princípio bíblico, princípio da família, e nós tínhamos um outro, né, que apesar de não ser evangélico, mas defendia os princípios da família. Então, nós tivemos ali como igreja que nos posicionar. E naquele momento eu não me posicionei como vereador, já estava reeleito vereador. Eu me posicionei como aquele que defende os princípios bíblicos e o princípio da palavra. E aí a igreja de São Gonçalo se posicionou e fez a diferença. Fez a diferença. Sim, ele era... Nós mudamos um cenário, né? Evidentemente que a população de São Gonçalo é quem escolheu, mas eu creio que no âmbito espiritual Deus levantou a sua igreja ali para que ali pudesse fazer a diferença. A Bíblia diz que Deus não divide a honra dele com ninguém, né? A glória. Se nós tivéssemos ali, doutor Jonas, uma diferença no segundo turno de 30, 40 mil votos, o capitão Nelson, né, o nosso grande deputado Altineu Cortes, e hoje o atual, né, deputado da nossa cidade, né, Douglas Ruas, eles poderiam dizer que ali foi uma estratégia política, a composição de segundo turno, porque 30 mil votos, mas não foi. Foi uma diferença de 5.908 votos, 1,98, se eu não me engano, de diferença. Ou seja, foi uma diferença mínima, muito apertado. Sabe para quê? Para entender que foi Deus que fez a diferença. E aí eu quero aqui, né, deixar aqui registrado que o nosso atual prefeito, no primeiro dia de governo dele, né, primeiro dia útil, 4 de janeiro de 2021, primeira agenda que ele teve como prefeito foi com um grupo de pastores no gabinete dele. Nós levamos ali para que nós pudéssemos estar orando pela vida dele, pelo nosso município, pelo início do governo. E ele fez um ato ali profético, né? Ele declarou ali por livre e espontânea vontade. E assim, ele até surpreendeu os pastores, que ele perguntou se ele poderia ficar de joelhos. Ele entende a soberania do nosso Deus. E ali ele entregou a cadeira do município, o governo do município a Deus. Eu falo a Deus porque é a fala dele. E assim, aonde ele vai, ele fala sobre isso, que nós estamos vivendo. E aí eu respeito a opinião de cada um, mas São Gonçalo está vivendo um tempo de transformação. Com toda a dificuldade que o governo tem, né, de ser o gestor de uma cidade grande, a segunda maior do estado, né, nós temos uma renda per capita que é uma das piores, e ele está fazendo uma gestão que está transformando a cidade. E ele fala onde ele vai, no discurso público, de que nós estamos vivendo isso, porque ele, no primeiro dia de governo dele, ele entregou a cadeira e o governo a Deus. Isso é muito bom quando se faz no discurso público. Sim. Mas eu participo também de reuniões fechadas com ele, né, da base do governo, e ele declara isso. E não só ele, o deputado Altineu Cortes declara, o Douglas Ruas, atual nosso deputado estadual, eu como vereador, e aí a minha alegria foi como servo de Deus, numa oportunidade que o governador Cláudio Castro veio à nossa cidade fazer o lançamento de algumas obras, eu não me recordo, até porque para mim o mais importante foi o que aconteceu dentro da van.